Efésios, capítulo 6. E depois nós vamos para Isaías 38. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quero chamar a atenção no verso 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vamos para Isaías 38. O ano passado nós trabalhamos os reis de Israel. E hoje eu quero voltar a Isaías, quando nós estudamos a história de alguns reis. E vamos falar também de um dos pais no Velho Testamento, que foi um grande rei. Não foi um bom pai. Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade, que é Jerusalém, a cidade em que ele governava. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus, a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. E assim retrocedeu o sol, os 10 graus que já havia declinado de uma forma sobrenatural. Pai querido, nós abrimos a tua palavra e neste dia dos pais nós oramos para que o Senhor exorte o nosso coração. Todos os pais que vieram aqui hoje de manhã e à noite, todos nós reconhecemos que somos falhos, não somos perfeitos. Erramos, acertamos, mas a tua graça todos os dias está sempre conosco para nos ensinar. E naquilo que temos errado, na correção e no preparo dos nossos filhos para essa nova geração que se levanta. Nós oramos para que os erros sejam depurados e corrigidos hoje à noite através dos teus ensinamentos, para que saiamos daqui mais cônscios da nossa vocação e cientes de que podemos ser gestores de mudança, mudando vidas através das nossas vidas, do teu Espírito em nós. Ajuda-nos e fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Há 3 homens que eu gostaria de citar hoje à noite. 3 homens que foram, em termos de ação, construção, contribuição histórica e significativa para a história de Israel, eles foram excelentes pais, excelentes homens. Alguns deles, reis. Um outro, um grande juiz. Mas a história de paternidade destes homens não foi algo ímpar e singular e de modelo.
O texto que nós acabamos de ler em Efésios, capítulo 6, é uma ordenança. Os filhos, Deus requer de cada um deles a honra aos pais. Os pais serão honrados, mas os pais também precisam aprender a serem modelos, referência, instrumento de bênção, de modelo para as suas famílias. Hoje à noite eu quero conversar com vocês. Na verdade, é mais uma conversa. A partir da exposição das Escrituras, de um homem chamado Samuel, de um outro pai chamado Davi, e de um outro pai chamado Ezequias. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 7. Samuel foi um grande juiz. Ele fez a transição do período dos juízes para a monarquia. Temos ouvido falar nos últimos governos, principalmente agora, que nós temos orado, a crítica de muitos deputados e senadores acerca do filho do presidente, a questão do nepotismo, que sempre existiu. Se olharmos para o texto sagrado, eu diria que de caráter Samuel era nota 10. Samuel era modelo. O capítulo 12 de Samuel, ele se coloca diante do povo de Israel e diz: quem de vocês pode me acusar de propina, de suborno, de corrupção? A quem eu defraudei? Essa é a história de Samuel. Mas para nossa tristeza e para a tristeza dele, não foi a mesma história dos seus filhos. O capítulo 7 de 1 Samuel, acompanhem comigo a passagem, o texto diz assim, a palavra do Senhor. Eu, na verdade, falei 7, mas é o 8. Peço perdão e corrijo. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, nome de profeta. O segundo, Abias, e eles foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos, perverteram o direito. E foi por causa desta corrupção, desse estado de nepotismo, onde ele atribuiu nas varas juízes que eram seus próprios filhos, que não tinham a mesma trajetória labutada e refinada de caráter, que houve a necessidade de uma transição imediata do período dos juízes para uma monarquia. É nesse capítulo que a nação de Israel vai comparar-se com outras nações e reivindicar um rei. E a referência, quando você ler, e você pode ler em casa, o capítulo 12, que é o final do ministério de Samuel, de fato, o seu caráter era aprovado. Mas os seus filhos não foram referência. Na verdade, Samuel é egresso de uma jornada histórica, onde ele cresceu no templo ainda criança com Eli, que era sacerdote, e que as Escrituras Sagradas dizem no capítulo 2 e 3 que Eli não corrigia seus filhos. Eli não disciplinava seus filhos, não admoestava. E a Bíblia diz que Deus ficou irado com o comportamento de Eli e trouxe juízo. E a palavra de Deus era tão rara naqueles dias, que Deus vai levantar uma criança, que é Samuel, que vai ouvir a voz de Deus, e é esse menino que vai crescer num período sombrio, se torna um modelo, se torna uma referência na casa de Israel, mas os seus filhos não copiam esse modelo. É interessante observar que, às vezes, eu conheci uma história de um casal que teve filhos, e o mesmo pai que bebia e era alcoólatra,
um filho decidiu seguir o mesmo caminho. E ainda dizia que bebia porque seu pai bebia. Mas o outro filho disse para ele mesmo: amo meu pai, mas eu rejeito esse modelo. Isso mostra da importância das decisões, das nossas escolhas, de filhos que estão aqui hoje à noite, adolescentes, jovens, que precisam olhar para os seus pais e pelo Espírito buscar as referências daquilo que é de Cristo, de modelo, a partir das Escrituras que eu posso seguir. Mas também um desafio para nós pais, ainda que não sejamos perfeitos, de sermos um modelo. E mais do que um modelo, sermos instrumentos de correção, de limites. Nós estamos vivendo numa geração que as crianças, até mesmo nas escolas, até os professores, muitos deles não se dão respeito e não oferecem aos seus alunos os limites. E a grande consequência dessa geração, onde pai não se obedece, autoridade não se obedece, é que os freios vão deixar de ser utilizados e a consequência do pecado, que é a morte, será muito grave do que nós podemos ver à frente para esta geração. Esta é a história de Samuel. Esta é a história de um nepotismo que lá dos primórdios, lá dos tempos antigos, estamos vendo aqui. Não estou desmerecendo, né? Entendo muitas vezes também que certos cargos políticos, como todos nós sabemos, exigem cargos de comissão, e para ser cargo de comissão, exigem cargos que sejam pessoas de confiança, de lealdade, de transparência. Mas que mais do que lealdade, transparência, de comissão, sejam pessoas que tenham suas devidas competências. Que tenham formação à altura da função, do cargo. É um perigo também pastores esperarem que seus filhos, de uma forma forçada, sejam pastores, sem nunca terem um chamado. Colocar filhos no altar, ordená-los ao ministério, sem eles terem de fato um chamado. E talvez foi aqui o erro de Samuel, de atribuir aos seus filhos varas para serem juízes, quando eles não tinham um caráter refinado e lapidado. A história de Davi é também uma história triste. Estivemos agora em Jerusalém e do Monte das Oliveiras, nós podemos avistar o que eu vi, assim, que dos meus primórdios da minha caminhada cristã, eu vi na Bíblia Thompson a coluna de Absalão, no Vale do Cedron. Jerusalém, a cidade é separada e dista do Monte das Oliveiras quase 1 quilômetro, onde é um cemitério. E de lá do monte avistamos a coluna de Absalão, filho de Davi, um homem bonito. Um rapaz que, por incrível que pareça, onde seu filho, quando uma de suas filhas que foi abusada por incesto, 2 irmãos, filhos de Davi, e o próprio pai Davi não tomou a iniciativa de corrigir seu filho. E Absalão, olhando para aquela atitude do grande rei, do grande monarca e do seu pai, que é Davi, que não tomou a iniciativa de corrigir seu irmão. Absalão vai fazer justiça com suas próprias mãos e matar o seu irmão. Uma família doente. A autoridade do pai, Davi, sabia comandar exércitos, sabia comandar louvor, sabia dançar na presença do Senhor, mas não sabia pôr limites e conversar com os filhos e tomar as rédeas dentro da sua casa. Absalão vai morar, depois ele foge ao matar seu irmão, ele foge. Davi não procura. E quando Absalão volta para Jerusalém, Davi sabia aonde ele estava e não foi procurá-lo. E talvez o que Absalão mais queria
naquele momento, era que seu pai o procurasse, o corrigisse, mas também o abraçasse. Davi, o grande rei, não teve essa capacidade. E é interessante que quando Absalão morre, um menino, um jovem bonito, o que o levou à morte é que ele teve a capacidade de, nas caladas da noite, entrar no palácio do seu próprio pai, o rei de Israel, e ele foi comprando o coração dos ministros do rei, para que no dia marcado, na data marcada, ele arrancasse do poder aquele que era o seu próprio pai. Vai hoje a Israel, aqui está a bandeira de Israel, a estrela de Davi. O grande monarca. Estivemos agora mais uma vez visitando o túmulo de Davi. Encontrei vários judeus orando, chorando, cantando os salmos de Davi no túmulo de Davi. Um grande rei, mas não foi um grande pai. E o mais triste, peço desculpa pelas minhas emoções, mas quando eu leio 1 Samuel, no capítulo 18, que Absalão morre, e a notícia chega aos ouvidos de Davi, ele grita: Absalão, Absalão, Absalão! Mas ele nunca foi atrás do seu filho para abraçá-lo, para corrigi-lo e conversar com ele. Era um grande rei. Era um homem, eu dizia hoje, almoçando com um casal, era o rei que andava com o povo. Por isso que o povo amava Davi, porque Davi não fazia acepção de pessoas, ele andava com o povo. Nos dias de hoje, os reis engendram guerras, mas eles não vão às guerras. Davi ia para a guerra com o povo. Davi ficou na caverna, quando jovem, na caverna de Adulão, com 400 homens endividados, amargurados, revoltados, e preparou aqueles 400 homens para serem os melhores do exército de Davi. Mas ele não fez dos seus filhos guerreiros para Deus. Isso mostra para mim, como pastor também, que nós podemos ser grandes pregadores, grandes pastores, homens de Deus, fazer grandes construções e não sermos pais. Davi deixou também tudo preparado, ouro, prata, madeira, para a construção da casa. Era um homem de planejamento, era um homem de guerra, era um homem de estratégia, era um homem de estratégia militar, mas ele não sabia ter estratégias para colocar ordem na sua casa. E eu fico preocupado com as moças que querem casar hoje. Com a minha própria filha e com tantas jovens, com tantas mulheres, e nós estamos percebendo dessa covardia de muitos homens em não assumir o papel de marido, de sacerdote, de cabeça. Porque o marido é esse que Deus chama para pôr ordem na sua casa, para tomar as rédeas. É uma geração de covardes que nós temos visto hoje. Davi era um homem de guerra, mas não era guerreiro em sua casa. Sabia gritar com o inimigo, sabia afrontar Golias, lançar pedra, mas não sabia procurar o filho para resolver uma questão séria de assassinato, de homicídio de irmãos. Ele fez vista grossa para o incesto da sua filha, quando Aminon tomou a sua irmã e teve relação, mas o seu filho foi engendrando, engodando essa estratégia incestuosa. Como é que um homem tão estrategista militarmente não consegue perceber no olhar do filho a sedução demoníaca pela sua própria irmã?
E quando olhamos para Absalão, quero chamar a sua atenção para ir comigo para 1 Samuel, capítulo de número... Não 1 Samuel, 2 Samuel. Quando Absalão está no poder, e ele, antes de assumir o poder, a forma como ele vai, no 2 Samuel, chamar os súditos de Davi, os ministros de Davi. Deixa eu buscar o capítulo aqui. Desde o capítulo 14, falando da beleza de Absalão. Capítulo 15, o que eu tinha citado, a revolta de Absalão e a fuga de Davi. E diz o texto do verso 1, vamos acompanhar do capítulo 15, 2 Samuel 15. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. E levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si. Ou seja, ele chamava esses homens e lhe dizia: de que cidade és tu? Cuidado com pessoas assim. O que mais me entristece é que quem está fazendo isso não é um homem comum, é o filho do rei. Ele chama as pessoas e pergunta: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha a astúcia, olha, a tua causa é boa e reta. Porém, não tens quem te ouça da parte do rei. Mas o rei é o pai dele. E as pessoas naquela época ficavam ali para serem atendidas, como hoje. Muita gente vai a Brasília e agenda para tentar falar com o presidente. A fila é grande. Muita gente quer marcar uma audiência com o presidente. E ali ele se aproveita e ele vai um a um dizendo: qual é a tua demanda? Olha, o rei não vai te atender, mas aqui está aquele que um dia pode te atender. E ele vai comprando, e a Bíblia não mede esforços para dizer, no versículo 14, dizia mais Absalão, olha o desejo dele: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, e veja o que ele fazia, ele pegava-o, e o quê? E o beijava, comprando o coração dos tolos, para assumir o trono do pai. E talvez psicologicamente só Freud poderia explicar, ou os da área da psicanálise, que talvez era uma forma dele chamar a atenção do pai para si. Já que o pai não admoestava, já que o pai não corrigia, não tomava as rédeas, mesmo já marmanjo, como nós falamos no Nordeste, aquele galalau, aquele homem bonito, marmanjo, ele tenta chamar a atenção agora do pai pelo poder. E quando eu estive agora em Jerusalém, chamei a atenção das ovelhas, no Monte das Oliveiras. O que aconteceu com Davi, aconteceu com Cristo. Davi foi arrancado do poder em Jerusalém, e ao sair de Jerusalém, atravessa o vale de Cedron e vem ao Monte das Oliveiras. E nesse caminho, os súditos do rei e os funcionários do rei que apoiavam Davi, uma boa parte deles, apedreja, cospe, zomba, porque foram monitorados e dirigidos por Absalão, filho de Davi, a fazer tal atitude. E o capítulo 15 diz no versículo 6, vamos ler em voz alta: e desta maneira, beijando, pegando nas pessoas com amor, fazia Absalão a
todo Israel que vinha ao rei para juízo. E agora leio em voz alta. A Bíblia não mede esforços para dizer o que ele queria fazer. Leiam. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ele está furtando. É o filho usando de uma estratégia demoníaca para roubar o cargo do pai, para puxar o tapete do pai. Mas aqui é Davi, o grande monarca. Mas não se poderia dizer que ele era um grande pai. Eu falei de Samuel. Eu falei de Davi. Vamos agora para Ezequias. O capítulo 38, voltando para Isaías, o texto que havíamos começado a pregação hoje à noite, nesse Dia dos Pais. Vocês podem dizer, nossa pastor, é a mensagem do Dia dos Pais tão pesada. É para corrigirmos, sermos corrigidos. É para corrigirmos e orientarmos aos pais que não se faz no Dia dos Pais só um almoço. Eu até dei risada, essa semana eu recebi um vídeo de uma pessoa, até esses vídeos aí de WhatsApp, pessoa falando português errado, mas brincando, né? Mas dizendo assim, vou fazer greve do Dia dos Pais. Até eu mandei para você. E os dois diziam, fazer greve, porque Dia das Mães, elas não querem geladeira, elas não querem fogão, elas não querem um presente, elas querem um sapato, elas querem aquela bolsa, elas querem aquele vestido, aquela camisa, aquele perfume. E nós homens, quando é o Dia dos Pais, é uma meia, é uma caneca. Eu não quero caneca, eu não quero meia, eu não quero um lenço. No Dia das Mães, os shoppings ficam lotados, restaurantes lotados. E ele dizia, no Dia dos Pais, tudo vazio. Vamos fazer greve, eu não quero caneca não. E hoje eu ouvi 2 pais aqui, pastor, eu tenho que ir que eu vou cozinhar. No Dia dos Pais. E às vezes a sociedade ocidental se preocupa com isso. Os shoppings estavam lotados ontem, presentes. Assistimos hoje a uma peça maravilhosa mostrando qual é o pai que as crianças querem. Que modelo de pai? É o pai esportivo? É o pai relaxado? É o pai folgado? E aí foi se trabalhando na peça essa construção. E as crianças reagiam, não queremos esse pai. Até o Pai Noel. Pai Noel para mostrar ao pai que só dá presente. Mas não é presente. E a sociedade ocidental que está aí, ela não sabe, ela não tem parâmetros. Nós aqui temos o parâmetro, não nós, mas as Escrituras Sagradas. A Bíblia é o nosso parâmetro. A Bíblia é o melhor manual de comportamento humano. Ela não esconde os erros de Davi. Ela não esconde os erros de Samuel. Ela não esconde os erros de Ezequias. As pessoas precisam saber aí fora que a Bíblia é o melhor manual de comportamento humano. A Bíblia mostra, a Bíblia não esconde as fraquezas. A Bíblia não mostra a Mulher Maravilha, o Wonder Woman, nem Superman, nem homens poderosos. A Bíblia mostra que homens como eu e você somos fracos, frágeis, mas temos um Deus forte em nós que muda e molda o nosso caráter. Que nos transforma pela sua palavra. Que mesmo que cheguemos aqui à igreja desprovidos de modelos, desprovidos de referência, que mesmo que nossos pais tenham sido beberrões, adúlteros, prostitutos, idólatras, não tem problema. Cristo é o nosso modelo, Deus é o nosso Pai, nós estamos agora numa nova família. E vamos amar os nossos pais, mesmo com seus erros. Não vamos desprezá-los. Pela palavra de Deus, usaremos as Escrituras como crivo para separar o joio do trigo e honrá-los naquilo que eles merecem honra. E até mesmo cumprir em nós a palavra de Malaquias, que nos últimos dias o coração dos filhos se converterá ao dos pais e o coração dos pais se converterá ao coração dos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E do Monte das Oliveiras eu chamei a atenção das minhas ovelhas. Olhem para a coluna de Absalão. Bonita,
mausoléu bonito. Mas é uma memória negativa, e quando eu chego em Samuel, na minha leitura anual da Bíblia, eu gelo. E talvez esse grito de Absalão e a forma como ele se utiliza para chamar a atenção do pai é porque na psicologia era uma forma de chamar a atenção porque o pai nunca o procurou. Em dois momentos importantes, o assassinato do seu próprio filho, mediado por um filho, Absalão, a fuga do filho e quando ele volta, nem para procurar o filho, nos arredores de Jerusalém, ele o procurou. Em Isaías 38, eu mandei os irmãos abrirem, o próximo homem, que foi um grande rei. Em Jerusalém nós visitamos muitos lugares, mas faltou visitar, fica para uma outra viagem, as últimas descobertas que os arqueólogos encontraram em Israel nos últimos 10 anos. Encontraram recentemente os aquedutos, os canais que Ezequias construiu nos tempos antigos dessa época que nós vamos ler agora, trazendo água para a cidade através de canais, de aquedutos que conduziam a água que vinham dos rios para dentro da cidade murada. Um dos maiores achados arqueológicos recentes da história de Israel, comprovando a legitimidade das narrativas das Escrituras Sagradas. Se você lê o livro de Crônicas, a partir do capítulo 29, 30, 31, 32, 33, é a história do rei Ezequias. É impressionante como a Bíblia dedica vários capítulos para falar desse rei. Ele instaurou a Páscoa numa nova dimensão, porque estavam frios, mornos, em relação à prática da Páscoa. Ele restaura o templo, ele chama os levitas, ele chama os sacerdotes para a santificação. Ele derruba altares, ele derruba os ídolos, ele derruba os postes ídolos em Jerusalém, ele faz reformas tremendas na casa de Judá. Mas a única coisa que Deus pediu a ele quando ele estava doente, de uma doença mortal, a única coisa que Deus pediu, era aquilo que eu quero hoje trazer de um pai para filho. Deus pediu àquele homem, ponha em ordem a tua casa. E nesse capítulo 38 ele diz, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Eu quero chamar a atenção, talvez na sua Bíblia tenha aí duas passagens em cima, abaixo do título, segundo Reis 20, segundo Crônicas 32. Significa que esses textos são complementares e similares à história que está sendo narrada aqui. Então pare e pense, se você ler só isso aqui, sua interpretação vai ficar errada. Porque aqui ele vai orar, aqui ele vai chorar, e Deus vai mandar o profeta dizer, não, eu vou curar. Fica tranquilo que eu vou curar. Porque ele faz uma oração, inclusive o capítulo 38, verso 9, ele diz aqui, ele fez um cântico, ele cantou. Olha o cântico 9, cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Mas ele viu o sinal, ele provou da cura no seu corpo, mas ele não pôs a casa dele em ordem. E aqui eu quero chamar a atenção, sabe o que era pôr a casa em ordem? Era pegar o filho dele, pequenininho que ainda era, bebê. E Deus disse para ele, eu te darei mais 15 anos. Para curiosidade nossa, quando Ezequias morre, o seu filho, um pouco antes de morrer, já estava com 12 anos governando e auxiliando. Ninguém governa com 12 anos, mas os sacerdotes ajudavam. E a Bíblia diz que esse Manassés começa a governar. Ele governa 55 anos no poder.
E se você reclamou do governo de Fidel Castro, ele governou mais do que Fidel. Ele reinou 55 anos. Ele mandou queimar os seus filhos ao deus Moloque. Ele praticou feitiçaria, ele praticou bruxaria, ele praticou ocultismo. Ele trouxe todos os ídolos que seu pai havia tirado. Ele trouxe a corrupção para dentro da casa de Israel, que seu pai havia expurgado toda a idolatria e toda a corrupção. Dentro do templo, ele traz tudo de volta. Ele levou toda a nação de Judá a ira de Deus, e a Bíblia diz em Jeremias capítulo 15, que me assusta, poucas vezes que Jeremias falou isso, que o cativeiro da Babilônia, que Deus mandou Judá para a Babilônia, Jeremias diz, foi por causa dos pecados de Manassés. Agora, a antítese é verdadeira. E se Manassés tivesse sido colocado em ordem pela palavra que Deus deu a seu pai Ezequias, ponha em ordem a tua casa. Que bom seria que muitos dos pais estivessem aqui hoje, eu deveria talvez ter pregado essa palavra de manhã, já que os crentes hoje só querem vir de manhã, para dizer aos pais que pôr a casa em ordem é também orar em casa, ler a Bíblia, estudar e vir para os cultos e trazer os filhos para a escola dominical e para o culto ao Senhor como modelo e referência. Crianças e adolescentes não aprendem por discurso, aprendem por modelo. Você quer seus netos na igreja? Seja o primeiro a vir como avô. Você quer seus filhos? Seja o primeiro a vir como pai. Há uma geração hoje mimimi, é muito barulho, só incomoda na igreja. Eles ouvem coisas piores. Eles vão para estádios de futebol. Eles vão para show. Essas crianças hoje frequentam shows de danças, de DJ, de som que incomoda os ouvidos e os tímpanos. E essas crianças estão lá porque seus pais levam. E os anos vão passar, e a criança quando vier com 8 anos, 10 anos para a igreja, elas não quererão ficar, porque tudo vai incomodar, porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela crescer, ela mesma decida não se desviar. Por ordem na tua casa, foi a única palavra que Deus deu a Ezequias. Mas você vai ler comigo em 2 Crônicas 32. A Bíblia diz que ele não correspondeu. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 32. Versículo 24. É a mesma história, porém, Esdras, que está narrando este livro, escrevendo este livro possivelmente, ele clareia com alguns elementos que Isaías, o profeta, não havia pontuado. Versículo 24 diz, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal. Meus irmãos, Deus não me deu um sinal, nem ao pastor Felipe, nem a ninguém aqui. Você já pensou? Nós lemos, Deus parou, fez o sol retroceder 10 degraus. Naquela época não tinha relógio, watch. Não tinha o relógio do Big Ben, lá de Londres. Muita gente não sabe, o relógio vai ser medido daquela forma a partir da Revolução Industrial nas fábricas, mas antes o relógio é pela posição do sol, do nascente ao poente, fazendo sombra. Então eles observavam pelas escadarias dos palácios de alguns reis a sombra do sol, o sol se pondo, acabando o dia, e eles contavam as horas por esse modus operandi, até chegar à Revolução Industrial com o relógio. Daí a palavra watch, substantivo, porque to watch é vigiar, é assistir nas torres de vigia. E o Big Ben é um protótipo, um exemplo de que era daquele relógio que se olhava nas fábricas de cima quem está trabalhando.
Aqui Deus dá um sinal, Deus mexe com a natureza, retrocede para dar o sinal a um homem que ele é Deus. Eu espero que se Deus me desse um sinal desse, era para dizer, Fernando, eu te dei um sinal. Corresponda. E a palavra que Deus disse foi, põe a tua casa em ordem. E veja o que diz o versículo 25. Essa frase me entristece. Vamos? Mas não correspondeu. Vamos? 25. Não, segundo Crônicas 32, 25. Vamos lá. Mas não correspondeu Ezequias, vamos, aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Só até aí. Agora, administrador, estrategista, gestor, ele era o cara. Mas Deus não se impressiona com as nossas construções. Deus não se impressiona com edifícios. Deus está mais impressionado em nós com o caráter de Cristo que está sendo formado em nós. A grande tristeza que levou Israel, Judá, à Babilônia, foi a grande idolatria e corrupção que Manassés engendrou por uma apostasia dele e de toda a nação. E se aquele pai, Ezequias, tivesse posto a sua casa em ordem, nós não leríamos uma passagem que nós vamos ler agora em Jeremias capítulo 15. Abra sua Bíblia. Quando Jesus entrou em Jerusalém, na sua última semana, ele chorou por aquela cidade. Nós, pastores, lidamos com essa tristeza quando nós entramos em certos lares. Quando olhamos para alguns membros que eram tão assíduos à igreja e agora não querem mais saber. Famílias, pessoas que às vezes vêm e por qualquer motivo abandonam a Deus. Recentemente, quando uma criança esteve aqui, eu nem tive a oportunidade de vê-la quando ela nasceu, eu conhecia o casal. E eu já contei essa história aqui, mas como é Dia dos Pais, eu conto. E eu me assustei quando eu cheguei no final do culto de manhã e fui cumprimentar a criança que não conseguia ficar no culto, que só tinha aproximadamente 2, 3 anos. E eu, como sou muito despachado, espontâneo, cheguei para a criança, mas que coisa mais linda. E a criança disse assim, eu te odeio. E quando eu olhei para aquela criança, eu pensei comigo, não podia responder, porque senão o pai ia quebrar os meus dentes. Não é ela, é alguém dentro dela. Mas essas mazelas e esses tentáculos da natureza adâmica que Satanás explorou da criança, é porque está faltando o freio e o crivo da palavra de um pai e de uma mãe que de uma forma disciplinada, domingo após domingo, conduz a sua família à casa do Senhor. Corrige dentro de casa. Põe limites. E o capítulo de Jeremias, capítulo 15, acompanhe, diz a palavra de Deus. A partir do verso de número 15, versículo 1, Deus está tão irado que ele já começa a falar de Moisés, não por Moisés. Ele disse porém o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. E quando nós chegamos no versículo número 4, ele diz, entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Agora leiam em voz alta e marquem a sua Bíblia essa passagem. Vamos? Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Nós não leríamos esta passagem se Ezequias tivesse posto
a sua casa em ordem. E o que Manassés vai reproduzir em Israel é algo tão obsceno, tão singular em termos do mal, do que outros reis não fizeram e ele fez, tendo a capacidade de queimar os seus filhos vivos a Moloque, um deus pagão, e levar toda a nação ao ocultismo, a nação eleita, santa de Israel, que era Judá, naquele momento. E Deus vai usar a boca de Jeremias, meses depois, para dizer: Judá vai para a Babilônia, por causa dos pecados de Manassés. Eu fico a pensar quantas tragédias seriam poupadas se pais colocassem em ordem a sua casa. Que Deus nos ajude. Por mais que tenhamos esses modelos de grandes homens, de grandes construções, 2 reis, Davi e Ezequias, um juiz, Samuel, eles falharam como pai. Mas na nova aliança nós temos um modelo de filho, obediente, submisso, e que tudo o que fazia conversava com o pai. Gosto muito do Evangelho de João, quando João diz: até as palavras que eu vos falo, eu não as falo de mim mesmo, mas eu as falo conforme eu as tenho ouvido do meu Pai que me enviou. Ele procurava sempre honrar o seu pai, que é o nosso pai hoje, e o pai o honrava. Não sei como você chegou ao Evangelho, mas todos nós, eu entendo, quando nós chegamos ao Evangelho, nós chegamos com as marcas do velho Adão. Acredito que muitos pais aqui se sentiram impotentes e incapazes de serem pai. Essa semana eu vi uma foto de um grande jornalista, de uma grande emissora, abraçando o filho no colo, quando o seu filho nasceu. Seu filho ou sua filha? Acho que é filho, né? Filho. Eu chamei a Amábia de: veja, olha ele abraçando o filho, primeiro filho dele. E eu já tinha ouvido algumas histórias, e eu pensei, quem sabe o filho vai ser um instrumento para moldar o caráter dele também. Mas os filhos são presentes que Deus nos dá. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos e Deus mostra neles os nossos erros. E essa visão é importante porque é a partir desse olhar que nós podemos ser corrigidos por Deus e também corrigir os nossos filhos. Talvez, quem sabe, podemos ter filhos aqui que, quem sabe, amanhã serão prefeitos, governadores, presidente da República do Brasil, desembargadores, médicos, professores. Se colocarmos a nossa casa em ordem, é possível que Manassés não sejam gerados em nossas famílias. É possível que esta nação possa ter uma geração de fato evangélica, que mude através de um testemunho de vida, o que até hoje muitos evangélicos não têm deixado esse testemunho, porque talvez o desafio maior do nosso testemunho é começar da nossa casa a pôr ordem em nosso lar. Quero convidar você a não ficar triste com esta mensagem, mas a pensar muito bem, porque eu olho para algumas mulheres que estão aqui, mulheres guerreiras, algumas viúvas e outras desprovidas de um pai, de um marido, onde elas tiveram que assumir para si mesmas a duplicidade funcional de pai e mãe. Ou o contrário, de um pai que vai ser pai e mãe, como irmão. Que Deus nos habilite. É a graça que nos capacita. Não é hora de pensarmos em prazeres hedonistas e individualismos. E uma das coisas que nós aprendemos no casamento, quando Deus nos dá os filhos,
é que nós começamos a abdicar de nós mesmos e cuidar deles. A investir mais neles do que em nós. A comprar coisas que até nos eram lícitas e caras para ser a parcela de um berço, de uma escola, de um curso para a formação dos nossos filhos. Mas não podemos esquecer que o maior investimento não é a escola, necessariamente roupa, presentes e viagens. O maior investimento é a palavra de Deus sendo colocada em ordem em nossas vidas, para que através de nós também ponhamos ordem em nossa casa. Fiquemos de pé. Feliz Dia dos Pais para os pais que vieram hoje, à noite. E que possamos meditar nesta palavra e sairmos daqui encorajados para Deus privar o Brasil de Manassés que pudessem ser egressos de nossas próprias famílias. Curve a sua cabeça, gostaria de orar por você. Pai querido e amado, uma palavra que nos corrige, que nos admoesta. Temos vivido hoje uma geração de super-heróis, os vingadores que o digam. Grandes heróis, homens fortes, másculos, heróis na empresa, executivos, altos funcionários de alta posição, mas derrotados e fracassados dentro da nossa própria casa. Queremos te pedir perdão pela nossa omissão como maridos, da nossa missão como sacerdotes, como pais. Queremos te pedir perdão pelos nossos irmãos que poderiam estar somando, congregando, frequentando a igreja ao longo dos anos, para que solidifiquem suas famílias em um fundamento da tua palavra. Nos colocamos na brecha por essas famílias que estão relaxadas, que estão cegas. Não somos juízes deles, pelo contrário, mas nós sentimos e podemos enxergar as consequências de onde isso pode chegar se eles não colocarem em ordem a sua casa. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos erros na nossa casa, pelas nossas grandes conquistas terrenas, humanas, materiais, mas pelo nosso fracasso como pai. Hoje à noite nós pedimos a liderança do Espírito Santo para que venha mudar a nossa vida, nos ajudar, nos orientar, nos corrigir, para que possamos corrigir os nossos filhos, admoestá-los, orientá-los, conduzi-los, para que o caráter de Cristo seja formado em suas vidas. Livra-nos de vivenciarmos em nossas famílias Manassés que vão ser gerados verdadeiros monstros por nós mesmos. Guarda-nos dessas monstruosidades familiares que temos visto dentro das famílias brasileiras. Que o teu evangelho venha com poder e autoridade, encorajando os homens desta geração a tomarem posição, a não abdicarem dessa função tão nobre de um homem, de colocar os limites na sua casa, tomar as rédeas, não apenas corrigi-los, mas amar os filhos, investir neles e orientá-los no temor do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Quero orar, ó Deus, por esta igreja, para que o Senhor levante famílias sólidas, pais responsáveis, pais maduros, pais que, ainda que não sejam perfeitos, mas buscarão no Senhor o modelo, a referência. E essa particularidade que nós ouvimos hoje à noite aqui. Leva-nos em paz. Abençoe a tua casa, abençoe a tua igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde, igreja. Que o Senhor te abençoe, que faça resplandecer o seu rosto e Ele tenha misericórdia de ti e sobre ti Ele levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Te dê shalom. E que a obra que Ele começou em sua vida, Ele complete, Ele aperfeiçoe até que a estatura da imagem de Cristo seja formada e impressa em nosso homem interior. Oramos agradecidos.
no nome de Jesus. Amém.